Um abraço para você que está do outro lado. Saudades. Passou o carnaval. Feliz ano novo para você que está do outro lado. Não é assim que se fala, né? Tudo depois do carnaval a gente resolve. Passou o carnaval, começa o ano. Um abraço para você, meu querido Igor, cara aqui do áudio da técnica, que nos dá um suporte assim espetacular. A todo o pessoal do Bahia Notícias, uma super qualidade de estrutura aqui de câmeras, de áudio, de som. A equipe de jornalismo do Bahia Notícias, também esse portal espetacular, Ricardo Luzbel, Rebeca. A todos um abraço para você também que está do outro lado. Esse é o Sem Cortes, tá? Mês de março, nessas 2 próximas terças-feiras, a gente vai estar trazendo aqui as mulheres, Mulher no Comando. Que bom. Nossa convidada de hoje aqui está aqui na área, minha querida amiga Dinorá Soledade. Rapaz, para conseguir uma agenda, viu, Caio? Viu, Igor? Conseguir uma agenda dessa profissional fantástica que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás. Não vou dizer também tantos anos, né? Quando eu fiz o Empretec. Eu sou empreteco, né? Empreteco. Eu sou empreteco. Estava na época trabalhando numa franquia, né? E veio a contento. Então, assim, foi muito bacana. E de lá para cá a gente sempre tem mantido contatos, entrevistando ela nos nossos programas. E trouxe aqui ela pela primeira vez. Ela que é treinadora comportamental. Aqui é a pesca. E de inteligência comportamental. Hipnoterapeuta. Rapaz, eu tô achando que eu vou fazer esse negócio. Mentora e desenvolvedora da metodologia Destrave. Bom dia, professora. Dia. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem, bom estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Você está aqui conosco. Essa sua agenda, essa sua pauta assim de grande intensidade, tirar você do seu trabalho, também faz parte de bater um papo, né? Faz parte, a gente tem ensaiado esse momento, né? Mas tudo tem seu momento e sua hora. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Mês de março, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas para muita gente que gosta desse assunto, desse tema, eu valorizo bastante, inclusive, as mulheres, acho que elas têm que estar num patamar igual ao homem, de salário, de responsabilidade, porque, afinal de contas, elas também são preparadas para isso, né? Minha querida Dinorá, me diga uma coisa, o que é que representa realmente o mês de março? Poderiam ser todos os meses, né? O Dia Internacional da Mulher. Eu queria que você falasse um pouco disso. O Dia Internacional da Mulher virou um marco, né? Em função de toda uma base histórica. Mas eu partilho que o dia especial, que é tido como dia 8, é um dia de respeito e liberdade, para que a mulher possa ser e viver aquilo que ela escolheu, e não que a sociedade ou que moldes, padrões têm imposto para essa mulher. Né, ser uma super mulher maravilha, ela ter sucesso na carreira, ou ela estar ligada à maternidade, e isso tem um envolvimento de muitas áreas para que haja um equilíbrio, e isso faz com que ela tenha um equilíbrio físico e mental. Aí ela consegue alinhar seu sistema como todo, né? Que assim, é multifacetas falar de sistema para uma mulher. Então é isso que eu hoje prego e prezo pelo Dia da Mulher, que seja sempre uma constância de respeito, dela poder ter a liberdade de ser o que ela quer ser e se expressar em movimento, e falar daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa, sem ser retalhada, sem ser julgada pelas escolhas que ela fez, ou que faz, né? Porque nós não somos aquilo que eu fui no passado, é uma construção daquilo que eu venho aprendendo, do que estou me tornando. Então, vamos trabalhar isso sem um olhar julgador, sem olhar simplesmente para um passado, para marcas, cicatrizes que deixaram isso como registro na vida dessa mulher. Tem um olhar para que mais carinhoso, mais acolhedor, mais respeitoso, e eu acho que isso é um processo transformador quando tem amor. É claro que, se você for contar de 40, 50 anos atrás, a mulher ganhou muito espaço. Mas esse muito espaço é muito ou ainda é muito pouco? É pouquíssimo. Pouquíssimo? Pouquíssimo, porque exige muito esforço, exige muita voz, exige muitas discussões que nem sempre são mais saudáveis, e de imposição, e isso faz com que haja perdas no caminho. E essas perdas geram as marcas, cicatrizes que elas carregam.
E isso, como você disse, há 40, 50 anos atrás, mas tem muito mais, né? As ancestrais dela. Verdade. Então, assim, essas mulheres abriram caminhos para que a gente possa estar vivendo hoje, tendo esse espaço de conquista. Mas isso é um processo ainda. A gente estava falando aqui de bruxa no início, de magia, né? Então, a história das bruxas reflete um pouco isso. Eram mulheres além do seu tempo e que muitas vezes eram queimadas por essa ar de liberdade e o respeito. E hoje, quantas bruxas nós temos por aqui e que ainda são retalhadas pela sua fala? Quais são os espaços, Dinora, que você acha que precisa melhorar? Por exemplo, a gente observa poucas mulheres na política, né? Poucas mulheres na política. Com tantas mulheres no Brasil, o Brasil hoje, o censo traz mais mulheres do que homens. Por que a mulher não gosta de votar na mulher? Cargos, eu já falei de políticos, mas cargos nas empresas, nas indústrias. As lideranças. As lideranças. Si, Por que você... Qual a sua opinião em relação a isso? Há um universo masculino ainda muito forte. E quando fala da mulher no poder, exige muita quebra de paradigmas, né? Principalmente quando você tem aí líderes ou pessoas que trabalham com essas mulheres que são mais velhos que elas e que tem todo um processo machista por trás disso. Então isso acaba diminuindo o seu poder da liderança. E até em função financeira, né? Há uma busca há muito tempo em relação a isso e que ainda há uma desigualdade muito grande. Então eu entendo que esse espaço era para ter um pouco mais de voz e hoje ainda tem mulheres no poder de grandes empresas, está acontecendo isso, mas com esse olhar de que a mulher está tomando o lugar que é dela também. Porque eu não preciso ter um esforço muito grande para brigar por esse espaço, porque o nível de competência às vezes é maior. Sim. Mas a representatividade na figura masculina, ela tende a gerar mais poder do que o da mulher. Então, muitas empresas ainda não se atentaram a essas mulheres que estão ao seu redor, até porque o número delas dentro desse negócio ainda é muito pequeno. Outro dia eu peguei um aplicativo, motorista e tal, aí você vê o que é o machismo, né? Tava um trânsito e tal, aí tinha um carro, tava andando bem devagar, aí o cara só pode ser mulher. São rótulos, né, que vão sendo rótulos, criados, né? Exatamente. E que é preciso desmistificar tudo isso, né? Inclusive é comprovado já através do maior número de acidentes através de homens. São os homens motoristas, não são das mulheres. Mas é já um preconceito e a vivência familiar também, que vem gerado essa concepção ou percepção sobre alguns eventos rotulados relacionados à mulher. Então, por isso, um olhar mais para a sua vivência familiar. O que eu aprendi? Porque o que eu convivi com os meus pais tem muito a ver com quem eu sou hoje. Então, essa relação de ver meu pai e minha mãe nas conversas, na troca, na relação, no respeito, o amor, a integridade, tudo isso tem um reflexo. Quem vai ser esse homem, quem vai ser essa mulher, que ainda é criança. Porque ela sente, ela vivencia, ela vê, e ela acaba replicando esse padrão. Então, imagine você, adultos, vivenciando situações no automático por tudo aquilo que a gente já carregou na infância. E a gente só replica. A gente já não para mais, muitas vezes, para avaliar o que eu estou fazendo. Quantas falas de preconceito ainda existe comumente hoje? E que você muitas vezes se desculpe e diz, eu não percebi, me desculpe. Você não sabe a dor do outro. Então é até difícil dizer assim, se coloque no lugar do outro. Não dá para se colocar no lugar do outro. Eu não tenho como me colocar no lugar de uma mulher preta, porque eu não sei o que ela passa. Eu até ouço, eu posso até me solidarizar por ela. Mas eu não posso dizer o que ela sente, porque eu não vivo o que ela vive na situação de preconceito, que eu digo, né? Aquele preconceito que, às vezes, ela tem que ter um esforço muito grande para provar algo que ela não precisa. Só basta ser. Então, às vezes, eu vivencio outros tipos de preconceito, como uma mulher está à frente na liderança. Eu sofro preconceito. Eu trabalhei muitos anos com homens em negócios, e a maior parte deles mais velhos do que eu. Então, esse processo de assediar, inclusive, ou seja, o nível de competência que você chegou lá é muitas vezes medido por como você conseguiu chegar lá. Quem você acessou, que homem
muitas vezes fez com que gerasse uma facilidade para você chegar lá. Então, é preciso ter uma força maior por trás disso, e que nem sempre se tem. Então, e se chega muito, né, Dinorá? Depois de muito tempo, o testemunho das mulheres, principalmente ligadas à área da imprensa, da Globo, de assédio, o teste do sofá. Isso. É impressionante, assim, por que a mulher aceita isso? Olha, não é o aceitar. Muitas vezes vem de medos, né? Do que isso pode gerar. Imagine que uma criança, quando é abusada, por que ela não abre a boca de imediato para os pais? Para dizer, eu fui agora abusada. Aquele tio, que geralmente é uma figura familiar, conhecida, abusou. Porque ela, muitas vezes, é reprimida pelo medo da consequência que isso vai gerar. E, além de tudo, o papel, muitas vezes, da mãe e do pai. Você foi culpada porque você estava lá sozinha com ele. Você foi culpada porque você permitiu. Ou seja, existe uma culpa por trás disso e o medo daquilo que eu preciso manifestar. E a forma que eu vou ser julgada. Isso pode ser um traço de julgamento que fica uma marca para o resto da minha vida. E que quantas aí não têm essa coragem porque não tem uma rede de apoio? Ela acaba não manifestando. Quantas vezes eu ouço e leio que mulheres vão na delegacia e são homens delegados e que muitas vezes elas não são ouvidas ou não é simplesmente levado à seriedade do fato do problema, né? Da situação ocasionada. Então, são vários fatores. Então, eu acho que o medo, ele também vem por trás, muitas vezes, de você ser excluída desse mercado, que já é tão complexo da mulher atingir, né? Um patamar que muitas vezes tem essa coisa do sofá. E essa figura do sofá acontece em vários lugares, né? Não só na TV, não só como artista. Digamos que seja uma figura ilustrativa do sofá. Você tem que passar por um teste, de alguma forma. Quantos testes por aí estão nas empresas instalados? Na própria família. É impressionante isso. Muitos dos casos vêm da própria família, né? Assim, de dentro. E com a conivência, às vezes, até mesmo dos pais, do medo, né, do que isso pode representar. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. A semana passada saiu em todos os canais de comunicação a entrevista não, o depoimento não. O presidente Lula falando que colocou uma ministra por ela ser bonita, que isso poderia facilitar, que isso facilitaria o acesso. E aí eu te pergunto... Extremamente pejorativo, uma fala... Como é que pode, né? Exatamente. Um presidente da República ter uma fala como essa. Extremamente pejorativa, né? Preconceituosa. E aí eu lhe pergunto, agora o papel dessa ministra como mulher, com fala, com espaço à voz, manifestar. Ou seja, ela foi convidada. E imagine quanto agora ela tem que enfrentar diante disso por uma fala infeliz. Infeliz e muito preconceituosa, né? Imagine quantas outras têm essa fala e que são caladas. E que ela também pode ser uma delas. Pode, e eu não tenho dúvida que vai ser. Tanto que a ministra da Saúde que saiu, quando ela estava entregando o cargo para um outro ministro, ela disse que sofreu muito assédio. Imagine. Porque não deve ser fácil, né? Com certeza. Eu acredito, mas aquela situação eu não posso me colocar no lugar, porque eu nunca estive nesse papel no caso de exposição. Mas o assédio, né, não é somente simplesmente em função do toque, mas é o que você fala, é aquilo que você demonstra, é como você age. Então, isso conota também outros tipos de assédio. E aí, através dessa carga, dessa dor, que eu digo para olhar para trás, para as mulheres da sua família, ou seja, você já vem como mulher carregando todo um peso de uma história que está por trás de tudo isso. Também está no DNA. Então é preciso um esforço muito grande para eu ter essa coragem de tirar essas armaduras, né, que vão me colocando no decorrer pelas dores que eu tenho. E aí, para me proteger, eu venho com essas armaduras prontas também. Então, muitas vezes encontramos mulheres que são raivosas. Elas são emocionalmente devastadas. Por quê? Tudo foi com muita dor. Então ela já chega tendo que falar mais alto, tendo que impor sua força,
para se defender. É uma forma dela usar essa capa para não demonstrar fragilidade, porque ela já apanhou muito na vida. E por apanhar tanto, ela já chega batendo. Então, às vezes, é o reflexo da própria casa onde ela está, no relacionamento. Às vezes, pequenas coisas. Eu vou lhe falar de um atendimento específico. Eu tive uma cliente que ela disse: Dinora, eu estou exausta, exaurida em relação à vida, eu não tenho força para viver. Com um processo por trás de ansiedade, depressiva. Ela, poxa, eu não tenho contribuição das pessoas na minha casa. Meu filho joga a toalha molhada na cama. Meu marido todos os dias coloca a cueca no chão, a calça no chão. Eu encontro todos os dias o creme dental aberto na pia e a escova de dente jogada. E aí eu fui ouvindo tudo isso, e aí você percebe, e eu perguntei para ela, mas isso são meios que é para você enxergar o que está acontecendo com você internamente. Porque o fato da sua raiva, de você todo dia pensar o que você vai falar, o que você já vai brigar, ela disse que já começava a planejar o que ela ia ligar para ele para falar de novo. E ela já ficava pensando, o que é que eu vou falar porque eu não aguento mais. Ou seja, ela já acordava com a raiva instalada e pensando no como ia ser essa próxima fala de repetir a mesma coisa para aquelas pessoas que ela convive. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi: o que está aí dentro de você que tanto te incomoda, que te causa dor, que através desses pontos específicos estão sendo demonstrados essa raiva que emocionalmente você está exaurida? E aí, de tanto trabalhar isso e acolher, ela entendeu. E ela me disse que um dia ela tirou foto para o filho e para o marido dessas situações repetitivas que tanto magoava. E ela disse para eles: mesmo assim, eu amo você. E até me arrepia, porque isso mudou todo o cenário. Porque ela passou a dizer como ela se sente diante dessas ações repetitivas. E não entrar em briga constante para dizer que isso gera muita raiva, porque ela demonstrava isso. Ela mudou a forma, e a forma fez toda a diferença. Porque ela entendeu que não eram eles, era ela. A raiva era dela, porque isso incomodava ela e não a eles. Então é importante a gente olhar o que está por trás disso. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é só o meio. Eu não tenho um controle sobre fatores externos. E se eles estão me abalando, é como eu estou lidando comigo. O que está dentro de mim que estou colocando isso para fora? Porque tudo que sai é o que tem dentro, é o que eu tenho. Se você pega uma garrafa de plástico com água, você espreme, vai sair o que dessa garrafa? Água, porque é o que tem. Então, quando eu sou espremida por fatores externos na vida, eu só vou entregar aquilo que tem dentro de mim. E naquele momento é raiva. Então, essas emoções eu preciso observar que fatores na vida que são externos, que eu não tenho controle sobre, têm me incomodado muito, têm me trazido muita raiva, muita dor. E isso é reflexo de como eu estou. Mas, olhando para esse fator, é quando você olha para trás e percebe quantas dores vêm por trás disso. Quantas coisas eu já me machucou na vida e agora o que eu tenho, o que me resta é bater também. Então, eu acho que isso é uma reflexão que é preciso ser feito. O que é que eu tenho feito comigo? E quando a gente percebe que a vida está muito desorganizada fora, tem muitos acontecimentos externos, e que isso me incomoda muito, é porque internamente também deve estar muito bagunçado. E quando eu falo internamente, né, é um processo do autoconhecimento aí. Eu preciso me conhecer um pouco mais, olhar para trás, para o meu passado, para essas mulheres ancestrais na minha vida, para perceber que cargas que eu tenho trazido dentro de mim, que está dando reflexo hoje, que eu preciso reavaliar para dar um significado diferente. E hoje se fala muito ressignificar, né? E o que é esse ressignificar? Eu tenho um olhar desse acontecimento de passado, dessas minhas raivas, e dar um novo sentido a isso. Essa cliente que eu estou lhe dando o exemplo, ela ressignificou essa raiva dela, esses acontecimentos do dia a dia da rotina, que não é só na casa, né? No trabalho, eu lhe entreguei uma pasta organizada, toda a documentação, e você me entregou totalmente desestruturado. Então, isso vai dando de repetição. Quando você tem uma emoção como a raiva num fator isolado, é pontual. Mas quando você tem isso repetidamente, ela está em desequilíbrio. Então, o momento que eu posso me perguntar o que é que tem acontecido que através de meios, que são coisas, situações, pessoas, eu não tenho controle sobre você. Então, nesse momento, você pode me falar ou perguntar ou fazer alguma coisa que possa me incomodar. E aí a questão é, o que está me incomodando, que eu não tenho controle sobre o Jeffrey, e isso está me gerando tantas emoções, botando para fora que eu desconhecia. Então, isso não é sobre o Jeffrey, é sobre Dinora.
Então, tudo que a gente fala, manifesta e sente não é sobre o outro, é sobre eu. Que é sobre o que a gente está falando aqui, né? Não é sobre essa mulher lá fora, é sobre eu também ignorar, porque tudo que eu falo muitas vezes é para eu lembrar, para eu estar me ouvindo e lembrar aquilo que eu aceito, que eu permito e aquilo que eu não aceito e permito. Porque a partir do momento que eu não permitir, isso não vai mais acontecer comigo. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante para esse momento. Espetacular. Então, está comprovando para mim, minha querida convidada de Norá, Soledade, ela que é treinadora comportamental e de inteligência comportamental, hipnoterapeuta, mentora e desenvolvedora de metodologia do Strave. Ou seja, eu digo isso muito para a galera lá na minha casa, né? Seu quarto está bagunçado, ou seja, essa bagunça que eu vejo pode representar a bagunça que as pessoas estão criando. Também, que na verdade elas estão criando mesmo, ela é visível. Só que essa repetição só vai fortalecer isso em você. E esse fortalecer em você é o que gera esses momentos raivosos muitas vezes. Rapaz, eu fico pé da vida, viu? Pois é. Meu amigo, quando eu chego em casa, que eu vejo 200 panelas, 200... a pia maior do que eu, os quartos bagunçados, rapaz, eu fico enlouquecido. Então, Pronto. O problema sou eu. A questão não é que o problema é Pode você. Isso agora, amigo. O problema sou eu. Não é o problema, é a solução. Porque é hora de você enxergar o que tanto está, não, essa bagunça que você vê é o meio, é uma sinalização de que tem algo em você que você não tem controle sobre, está te incomodando bastante. E por que você fica pé da vida com isso? É porque outras coisas lá fora te deixam pé da vida. E aí, para te lembrar, você se depara novamente com aquela bagunça. Essa bagunça também é um reflexo do que essas pessoas estão internamente. Isso eu sei. E pronto, então se você já sabe, já é um caminho. Então eu largo pra lá, deixa lá? Agora, não, eu acho que é importante você ter um outro olhar e tratar isso de forma mais amorosa. Porque quando alguém vem batendo em você e você entrega mais amor para essa pessoa, você desarma o outro. Porque quando você bate, ele bate com força também, porque alguém quer ganhar o jogo. Então, quando você tem um treino difícil, o jogo fica fácil. Inclusive, eu escrevi isso no meu Instagram. Quando o jogo fica difícil. Quando o treino é difícil, o jogo é fácil. Porque você vai saber lidar com essas situações do dia a dia. A pergunta é, o que tanto tem internamente em você que às vezes está ali batendo na porta e você não consegue enxergar? Mas aí tem um meio em que a tua família está demonstrando para você também que eles também estão desorganizados internamente por algum motivo, algum fator de acontecimentos, mas que isso te incomoda tanto e que você não resolve em você. E claro que aí é o ponto onde a mulher, essa minha cliente, trouxe em relação a essa tampa que fica todo dia lá na pia, a cueca no chão com a calça, a toalha. Por quê? Porque ela faz isso, ela não falou em nenhum momento nessas conversas com eles, porque eu digo que isso pode ser uma conversa difícil, né? Você olhar, vamos sentar aqui para conversar sobre isso? O que vocês estão, de alguma forma, contribuindo para aquilo que eu entrego com amor, para que a gente tenha uma vida melhor organizada? Isso vai fazer nosso ambiente melhor. O que está faltando para isso acontecer? Então, a minha entrega está fazendo com que você não dê valor a isso. E aí eu vou lá e faço de novo, porque eu sei que tem você de novo para fazer por mim. É isso aí. Então, esse é o olhar. Então, no momento que ela tirou a foto, eu disse, encontre uma forma diferente. E ela mandou para mim. E ela disse, Norá, eu tirei uma foto e mandei para eles. Amo você mesmo assim. O que uma pessoa pode fazer? O que o marido fez? Ele riu e mandou um áudio para ela. Né? Ele disse, prometo que amanhã não vou deixar a pasta, o creme dental com a pasta aberta, né? A tampa na pia. Ou seja, é o olhar. Eu estou vendo agora que o que eu fiz magoou você. Então, não é o que você me faz, é como eu me senti diante do que você fez. Isso é uma coisa sensacional. Uma coisa assim que hoje, com a maturidade, eu passei a reavaliar isso nas minhas relações. No geral, né? Seja ela pessoal ou profissional. Eu gosto de várias coisas na vida que não me fazem nem sempre bem. Assim como alimento. Eu gosto muito de chocolate. Mas eu não como chocolate todos os dias. Porque eu sei que comer todos os dias não me faz bem. Não chega no resultado que eu quero atingir na vida. E aí eu começo a perceber a pessoa através de como ela faz eu me sentir. Se eu me sinto segura, se eu me sinto protegida, se eu me sinto à vontade. E isso vai me criar vínculo.
eu estou aqui com você de novo. Por quê? Porque eu me sinto à vontade. Isso me dá um grau de satisfação pela contribuição, pela troca que a gente tem, pelas risadas que a gente gera, por estar plantando sementes em pessoas que estão nos ouvindo. Então, isso faz com que eu queira voltar de novo. Mas, se eu for pensar em outras pessoas que me geram ansiedade, insegurança, conflito interno, eu não quero mais me relacionar com essa pessoa. Eu não quero voltar de novo a estar num ambiente que seja propenso para eu e você estar junto, porque isso não vai acontecer. Então, não é o que eu gosto. Eu gosto muito do Jeff, mesmo ele me fazendo sentir assim. E mesmo assim, eu continuo insistindo nisso. Isso já tem uma resposta clara, já está dando as evidências que isso não vai funcionar bem. Então, não é o que eu quero e que eu gosto, Jeffrey. É como o outro me faz me sentir. Aí, poxa, então eu quero estar lá. Então, essas coisas que eu gosto, eu não gosto de batata frita. Eu não posso nem falar sobre isso porque eu não gosto. Mas as pessoas que gostam e que não faz bem, é você dizer não. Então, é preciso dizer não. E eu digo muito isso. Para muito desafio de muitas mulheres, é dizer não. Para a família, para os filhos. De Nora, eu até digo não para algumas coisas, mas para o meu filho é tão difícil. Talvez seja para ele que seja importante dizer tanto não. Não é o não, na verdade, né? É fazer perguntas para ele pensar se isso é bom ou ruim e o que ele vai fazer com isso. Porque quando você dá a resposta pronta, o outro nem se dá o trabalho de pensar e avaliar sobre. Por isso que eu preciso dizer como eu me sinto diante disso. E não o que você faz comigo. Porque isso é apontar o dedo, é gerar culpa, né? E a responsabilidade sempre fica do outro. Então, quando você chega na sua casa e diz para o seu filho, para as pessoas que você se relaciona, e diz, eu não aguento mais ver a pia assim, eu não aguento mais ver esse quarto bagunçado, eu estou dizendo que você está sendo culpado por tudo isso que está acontecendo aqui nessa casa. Mas eu preciso dizer para essas pessoas como eu me sinto quando eu chego em casa, que é o meu lugar sagrado, que é o lugar que lá fora eu trabalho, e que às vezes está sendo mais interessante estar lá fora, no ambiente que eu convivo, do que voltar para casa e encontrar meu ambiente assim. E aí, quando você declara para o outro como você se sente, há uma comoção diante do outro. E a pergunta é, o que você pode fazer para melhorar como eu me sinto, para a gente ter uma relação melhor? Porque a forma não é você que vai dizer, é o outro que tem que encontrar. Tá ficando um papo cabeça, Antônio. Rapaz, meu Deus. Agora, você me lembrou o seguinte, vem muito das terapeutas e pediatras tal, que o excesso de não para as crianças pode prejudicar. Não faça isso, não pode comer. Aí ele pergunta, e aí? Olha só que interessante, né? Eu vivenciei uma cena... Esse papo cabeça... Esse papo cabeça leva, muito bom isso. Eu vivenciei uma cena com um casal de amigos, com uma criança de 2 anos, e a gente estava tinha uma caixa térmica que tinha água mineral, tinha suco em garrafinha e tal. E tinha um espaço para essas crianças. E nós estávamos afastados, né? Visualizando tudo, mas mais afastado. E veio essa criança de 2 anos na caixa térmica, ela abriu a tampa, quer dizer, até para ela abrir, o esforço que ela fazia, ela quase pendurada dentro da caixa, para pegar uma água, um suco, alguma coisa para beber. E eu sei que ela tentou pegar uma garrafa de 2 litros lá dentro. E ela tentava, e ela subia, e a mãe já começou internamente aquele processo, vai lá pro pai, né? Alguém pega lá para ela. E ele segurou a mão dela e disse, não, deixa ela. Quando ela precisar, ela vai pedir. Porque se você entregar, ela não vai saber lidar com os desafios no futuro. É uma forma de nós treinarmos aquilo que a gente aprende aqui fora. Porque a gente estava no grupo de pessoas que eram treinadores. E ele disse, essa angústia de mãe, você precisa tratar vendo ela como uma criança, que ela vai precisar fazer escolhas, e que às vezes ela precisa se colocar na situação vulnerável para dizer, eu preciso de você, gente, eu preciso de ajuda. E ela ela segurou a garrafinha. E ela veio, e na direção do pé, ela soltou, buf, no chão de vez. Tipo assim, agora eu preciso de ajuda. E ele disse, e agora, o que aconteceu? Aí ela pediu, né, eu quero tomar suco. Ou seja, ela precisa se colocar em situações de que eu preciso pedir sua ajuda. E isso também está uma forma, diante das mulheres, de que eu sou forte, eu resolvo sozinha, eu me viro, eu sou independente. E ter um homem ao lado, até fisicamente, está demonstrado, ele tem a força maior que eu. Por que não pedir ajuda para ele? Por que eu preciso provar para ele que eu tenho tanta força quanto ele?
Por que eu preciso medir essa força diante de outras coisas no dia a dia? Que eu sou melhor do que ele, que eu ganho mais grana do que ele. Isso é para provar para quem? Porque para ele não é. É para você mesmo, alguma coisa que é mal resolvida internamente. Então, às vezes, a convivência com essas mulheres que já sofreram tanto, inclusive as suas ancestrais, e que isso acontece, eu digo sempre para minha cliente, a sua família tem muitas mulheres, mais do que homens, na sua ancestralidade? Você tem muitas, a sua avó tem muitas irmãs, você tem muitas tias mulheres, mais do que homens? Porque essas mulheres estão vindo para justamente trabalhar essa força da dor que elas sentiram, é como se eu estivesse limpando. E isso eu preciso ter essa conexão com esse homem. E isso a gente faz a energia. Aí entra no campo de energia feminina e masculina. Eu não preciso ser, na figura da mulher, ter essa energia masculina tão maior do que a feminina. Eu posso ter equilíbrio. Então, peça ajuda. Não se coloque isso como uma fraqueza. Pelo contrário, isso é força. Eu dizer que eu não consigo sozinha, eu preciso de alguém para contribuir comigo. Eu acho que a gente vai diminuir um pouco essa competição dentro dos próprios casamentos, dentro dos negócios. E era para ser algo mais natural. Mas essa história vem se tornando força de medir poder para eu estar no poder. Ou seja, até para eu estar na liderança de outros homens, muitas vezes eu preciso exercer esse poder, ter uma fala mais dura, bater na mesa para ele saber que eu tenho um poder. E que esse poder não precisa ser demonstrado assim. Para poder eu dizer que sou líder, eu não preciso ter que declarar. As pessoas precisam perceber isso através das minhas ações, dos meus atos. Então, eu acho que isso é uma desconstrução para a construção. E como fazer isso com adulto, Jeffrey? Que já está tudo no automático, tudo instaladinho, já tem uma vivência aí. Como fazer isso com adulto? Eu vou sair daqui direto para fazer hipnoterapia. Hipnose é vida, com certeza. Vou fazer direto. A gente está conversando aqui com nossa querida amiga Dinorá Soledade, ela que é treinadora comportamental e de inteligência comportamental, hipnoterapeuta, mentora e desenvolvedora da metodologia de Strave. Queria aproveitar e agradecer o apoio do Bahia Notícias, claro, para o nosso programa Sem Cortes e para o Mais Cabelo Terapia Capilar. Então, o que você falou nesses 30 primeiros minutos, pode completar mais alguma coisa em relação à força da mulher sistêmica, que seria o nosso tema de hoje? Muitas contribuições. No caso, essas dores que elas carregam, ou do abuso, ou da relação tóxica, ou ter que disputar essa força através do homem no poder, na liderança, que ela utilize isso como oportunidade para ser voz para outras mulheres, para que ela possa inspirar as mulheres através do que ela vivenciou, que ela tenha mais rodas de conversa com essas mulheres, que ela vá na comunidade e que ela possa contribuir para que, quando eu digo para transformar em oportunidade, é para que essa experiência possa ser replicada e atingir mais mulheres, para ela ter coragem, para ela ter mais força, para enfrentar esses desafios do dia a dia. Porque isso não é privilégio de mulheres que são pretas, que são brancas, que são ricas, que são pobres. Não é privilégio de nenhuma delas. Isso está em nosso entorno o tempo inteiro. Então, eu posso ter voz e contribuir com outras mulheres para que elas possam se inspirar naquele modelo que teve muita dor, mas que saiu e que venceu e que ainda tem enfrentamentos naturalmente. E que enfrentamento muitas vezes com ela mesma, né? Porque às vezes o julgamento está em você mesma. Então, é importante ter esse olhar de que eu posso transformar toda essa dor em mais amor, em fazer mais entrega. Porque eu, inclusive, digo isso, que fala de terapeuta, vem, a cura, eu curo. Não existe eu curar ninguém. Eu não vou curar você. Quem cura você é você mesmo. O que eu posso fazer, através do meio que eu tenho, das ferramentas que eu tenho, é te acolher, respeitar a sua dor e começar a te mostrar esses caminhos, como a gente bateu esse papo agora, mostrando situações do dia a dia da mulher na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E isso faz um despertar para que eu comece a aceitar essa minha dor, a acolher a mim mesma e começar a mudar a rota, fazer diferente, mudar a forma. E isso faz com que eu tenha mais amor por mim mesmo. Então, é o amor que transforma, Jeffrey. Eu não tenho dúvida disso.
não é a posição, não é a imposição, não é a minha fala repetida. Pelo contrário, vai fortalecer aquilo que eu não quero viver. Então, se eu quero viver diferente, tem que fazer diferente. Então, esse processo de mudança, ele precisa primeiro acontecer comigo. Então, não adianta você reclamar e querer que as pessoas mudem, se você não muda também. E o meu mudar é eu mudar a forma. Talvez essa seja uma das maneiras de você acessar essa família e dizer assim, poxa, olha como é que eu me sinto diante disso. É uma forma, mas você sabe melhor que meios você pode acessar. Então, quando eu passo a me amar, me aceitar, me acolher, eu consigo entregar mais. E quando eu me entrego, aí as coisas mudam, porque você vai ser uma semente, um agente de mudança. E esse agente de mudança começa a trazer por si seu processo de inovar, de manifestar. E isso muda. Você já ouviu, deve ter ouvido falar, que quando eu mudo de ambiente, sim, as coisas mudam. É verdade. Então você pode ter a maior potência como comunicador, mas se você estiver num ambiente em que as pessoas abafam você, não lhe dão voz, não lhe permite. A gente estava conversando sobre gravação externa. Isso. Pô, você pode fazer isso. Isso é incrível. Você não está enquadrado num padrão de que você tem as regras que diz é só assim se você quiser. Eu posso ir além daquilo que está imposto como uma regra, porque a gente pode fazer diferente melhor. Aí é que está o seu poder de manifestar. E isso faz com que você amplie, você cresça, sua competência seja, de alguma forma, não somente observada, mas vivenciada pelas pessoas ao seu redor. Porque você pode mais do que isso que você já faz. Mas isso é porque o ambiente lhe permite. Então, quando você muda o ambiente que para você não é bom, não é agradável, não lhe faz bem, você começa a mudar, porque você começa a manifestar aquilo que você tem em você. E isso é o que transforma. Então, seja um agente de mudança, aonde você estiver. Então, assim, as líderes comunitárias, seja agente de mudança para essas outras mulheres. E eu acho que isso é um grande, não é só um despertar, é uma grande vivência. Eu aprendo tanto no consultório, cada mulher que chega, né? Homens que chegam com as suas histórias, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, é um aprendizado contínuo. Porque eu me vejo em muitas situações. E isso é um reflexo do espelho do qual a gente está vivenciando e que a gente muitas vezes não percebe. Pô, eu faço isso, mas nem percebo. Pô, mas aí é que está o grau da manifestação, né? Será que eu também estou dando espaço para ser ouvido diante disso? Será que estou dando espaço para as pessoas me falarem o que elas sentem, como elas se sentem? Porque às vezes eu não dou espaço. Eu digo que você tem que falar, mas eu não dou espaço para isso. Ou então eu sempre tenho uma resposta para isso. Então, às vezes, o falar é até refletir, né? Então, estar falando aqui é estar me ouvindo também. Quantas situações eu já vivenciei e eu tive que superar e trabalhar isso como agente de mudança. Levar isso também para outras mulheres. Então, eu faço isso dentro do seminário Empretec, eu faço isso dentro da hipnoterapia, eu faço isso numa palestra, numa mentoria. Então, sempre que eu tenho espaço, eu vou inserir um pouco do que é essa mulher que Dinorá tem se transformado. Porque eu olho para trás, eu também vejo uma Dinorá diferente, porque foi um processo de construção. E aí é a oportunidade de você olhar, e eu lhe pergunto, Jeffrey, olhando para o Jeffrey lá atrás, o que você diria para aquele Jeffrey jovem, com a maturidade do Jeffrey hoje? O que você diria? Continue, faça, repense algumas situações, faça melhores escolhas, não confie tanto. Muito bom, é isso. Eu muitas vezes me recolher e olhar para trás e realmente, onde eu falhei que eu estou repetindo? Porque às vezes você não tem mudado o padrão. Onde é que entra aí quem vive de passado é o museu? Olha só, porque muitas vezes a tua fala está se referindo somente ao passado. É que não está tão agradável para você viver o seu presente. Você não tem vivências, momentos que te gerem satisfação, bem-estar. Aí você está sempre olhando para o passado e trazendo ele para a sua vida no presente. Isso é uma forma de você perceber. Meu passado foi muito bom. Por isso é o museu. Né? Eu estou vivendo e revivendo sempre as histórias do passado. Não que isso seja ruim, mas é que muitas vezes meu presente não está tão bom. E aí eu não consigo nem projetar isso para o meu futuro, que o meu futuro só é projetado pelo que eu vivo hoje, que eu vivo falando sempre, eu não saio dele. Eu não só falo, eu não saio dele. As minhas lembranças, o meu saudosismo é tão grande. É memória afetiva isso? Quando ele é bom, sim. Sabe aquela história da memória afetiva? Tem um lado bom e um lado que não é bom.
que você às vezes está estagnado, insatisfeito, mas não faz nada para mudar. Então você vive olhando para o passado. E o que você pode fazer hoje no presente para mudar agora isso? E a memória afetiva, sabe aquela história que você às vezes está debaixo de uma mangueira, comendo aquele bolo, está cheirando aquele cafezinho, você fala, ai meu Deus, lembrei lá da minha avó naquele sítio. Boa. Sabe? Isso é memória afetiva, você volta lá àquela situação. Porque a gente traz isso através dos cheiros, né, das imagens, da fala, das pessoas em conexão. E às vezes não são as mesmas pessoas. Mas uma palavra, pô, isso me lembrou. Isso é memória afetiva, você está resgatando aquilo que te fortalece. Então é um museu bom, né? Museu bom. Mas tem aquele museu que não é bom. Poxa, era tão bom no passado, e por que não está bom hoje? O que eu não estou fazendo para fazer com que esse museu ele deixe de ser museu e tenha uma vivência que no futuro eu vou lembrar do que eu fiz aqui em 2025? Então é importante também pensar sobre isso. E para quem assim, eu aprendi muito, viu, Dinora? Não sei nem se isso é o correto, de você viver muito o seu presente, porque o amanhã pertence a Deus, o amanhã... Mas falam o seguinte, mas se você não planejar hoje, você não vai ter amanhã. O que você pode dizer disso? Olha, Jeffrey, planejar já é bem desafiador. E você conquistar planejando também. Imagine sem planejar. Então, assim, viver o presente, você quando está no presente, se você vive sem esperar que tenha esse amanhã, você está vivendo um dia de cada vez. E aí você... Sabe aquelas situações que chegam inesperadas, sempre, e você não sabe o que fazer? E você não tem uma carta na manga, você não tem uma outra estratégia, você não tem um outro caminho? É mais doloroso. Mas quando você pensa no futuro e planeja ele, o seu presente vai ser direcionado. Não vai ser simplesmente hoje, acabou, e agora, amanhã? Porque você acaba vivendo sem perspectiva. Você acaba vivenciando de acordo com o que o outro lhe entrega e não com o que você busca. Você fica muito mais na espera do que fazer acontecer. Porque você faz acontecer quando tem algo que você diz, é isso que eu quero. E às vezes a vida te surpreende com coisas que você nem imaginava. Mas você estava em busca de algo, você sabe o que é esse algo. Mas quando você não busca nada, qual o sentido que tem a vida viver só hoje e pronto? Qual o sentido que você dá a isso? Aí você dorme, acorda e agora e hoje. Muitas vezes, muitas pessoas estão vivenciando isso. E elas vivem demandadas pelo que os outros solicitam. É a demanda do outro, ou seja, o outro sabe o que quer e demandou para você realizar algo que para ele vai ser a escada para ele chegar onde quer. E para você só vai ser mais um dia. Porque atendendo essa demanda, o que você vai fazer com isso? Dinora, mas eu trabalho na empresa que eu sou demandado. Ok. E quando está na sua mão, sobre o seu controle, demandas da sua vida, o que você faz com ela? Então, o viver o agora é que você está tão acostumado a ter demandas externas e de outras pessoas a cumprir. Família tem demandas. Muita. E além de tudo, você às vezes pode ser aquela pessoa que resolve tudo e que não resolve nada para você. Ou seja, está sempre entregando soluções e disposto para as pessoas a servir, mas não está disposto para você. Porque se você não tem esse planejamento, você nem sabe o que você quer. Então, resolver o que o outro está demandando, está tudo certo. Mas quando você tem uma demanda que é sua e se compromete com ela, você vai dizer, olha, nesse momento eu não consigo muitas vezes, mas eu vou fazer. Então, você vai ter a capacidade de dizer não para o outro. Porque naquele momento você está dizendo sim para quem? Para você. E dizer sim para você é priorizar. Então, quando você sempre diz sim para o outro, você está dizendo não para quem? Para você. Então, uma pessoa sem perspectiva, muitas vezes, ela está vivendo no morno, na média. E a média, né, em latim é medíocre. Eu não quero ser medíocre. E a pergunta é, você quer ser um medíocre? Você que está do outro lado aí quer ser medíocre? Não. Você que trabalha muito na área emocional, na área sentimental, enfim... Por que as pessoas estão tão doentes hoje, mentalmente, emocionalmente, Dinora? As pessoas estão muito conectadas, né, através das redes. E aí vêm as dopaminas, né, baratas. As pessoas, elas estão adoecendo, porque elas não conseguem lidar com elas mesmas.
Ou seja, os conflitos internos não são colocados para fora. Aquilo que eu sinto, eu tenho medo de manifestar porque eu não sei o que o outro vai pensar. Então, a rede social está criando um universo daquilo que eu quero mostrar, daquilo que é bom, daquilo que é bonito. E, às vezes, a pessoa está tão ligada a esse padrão que ela acha que a vida dela está uma merda. E aí ela fica, é tão pouco o que eu tenho, é tão pouco o que eu sou. E isso me entristece. Porque ela coloca o velocímetro do ponto crítico dela para o que ela é, comparada a quem já tem caminhada. Então, às vezes, ela até desiste de começar algo, porque ela fala, tem tantos no mercado que fazem a mesma coisa. Quem sou eu nesse mercado? E aí ela desiste dela mesma, muitas vezes. Ela não está desistindo do projeto, ela está desistindo dela. E esse desistir dela é exatamente por essas situações de comparação. A comparação é terrível. Se comparar, muitas vezes, com quem já está preparado, quem se preparou tem anos de estrada. E aí eu já fiz uma pergunta, inclusive, para uma colega de trabalho. Ela disse, eu fico pensando de Noraí em dar passos, mas tem tanta gente já boa nesse mercado, nessa área. Eu falei, você já pensou quantas pessoas não têm o conhecimento que você tem? Verdade. É para essas pessoas que você vai falar. São para essas pessoas que você vão contribuir. Porque essas pessoas que estão no patamar além daquilo que você faz, é com que você se alimenta, é aquilo que você busca e aprende. Elas existem para isso também. Então, não se compare o nível que elas estão. Diminua seu velocímetro, seu senso crítico e olhe para você. Então, essa dopamina barata faz com que você, quando vá executar algo que exige esforço, você já desiste. Porque quando exige esforço, quando você desiste, você vai lá naquilo que te alimenta e te eleva rapidamente. Porque a dopamina, através do neurotransmissor, né, que ela faz essa comunicação com o seu corpo, quando ela eleva muito rápido, ela baixa também muito rápido. E aí você, quando abaixa muito rápido, você tem dificuldade de elevar. Então, tudo que você vai fazer exige um esforço muito grande e acaba desistindo. Ou você nem pensa mais em fazer, porque você busca ela para te alimentar de novo. Então, eu vou dar uma dica, inclusive, de um exercício, para poder você realmente alimentar de forma mais saudável a sua dopamina, né? Quando você se vê muitas vezes desanimado numa atividade, sabe quando tem formiga na cadeira, que você levanta muitas vezes, você não aguenta ficar muito tempo ligado, você não entra em estado de flow fazendo depois dos 10 minutos que você está ali, e você está sempre levantando, fique 5 minutos em tédio. 5 minutos? Em tédio. O que seria 5 minutos em tédio? Tire o celular, qualquer coisa que você possa ter contato, ou visual, ou de sons. Olhe para a parede, fique em pé olhando para a parede 5 minutos. Você é como se você estivesse zerado de tanto tédio que quando você volta a fazer qualquer coisa, você volta com mais foco. E quando você passa a fazer 5 minutos, essa coisa que estava lhe dando tédio antes e que você começou a fazer com mais atenção, com mais foco, com mais afinco, quando você chega em 10, você está interessado em fazer mais. Você superou aquela fase crítica. E quando você está interessado em fazer mais, quando você se vê, está meia hora de estar aqui conversando. Ó. Estado de flow. Acabou a fase crítica. A gente está em outro momento. Então, muitas vezes, aquilo que tanto está lhe incomodando, tirando do foco, entra em estado de tédio. A tua dopamina vai elevar, porque estava zerado. Mas quando você está em alta, na rede social, que aquilo você gosta muito, que você zera e vai fazer alguma coisa que você não gosta, nunca você vai conseguir elevar. Então é preciso você exercitar de formas diferentes. Fazer coisas que eu não gosto. Eu não gosto de secar prato. Secar a louça. Não gosto. Então comece a fazer algo que você não gosta para que você faça em mais tempo. E isso vai te dar uma relação melhor que você vê a pia limpa. Ou seja, tudo na vida tem um preço, mas tem uma recompensa. Tem uma coisa importante, eu sempre tenho isso gravado em mim, sobre decisões. O que é decisão? Decisão é cortar fora algo. O que é incisão? Cortar dentro. Circuncisão? Cortar no entorno. Então, na vida, sempre é necessário tomar decisão. Tudo começa pela decisão. A decisão tem consequências. E essas consequências da decisão é que faz muitas pessoas protelarem, não tomarem a decisão, porque tem uma consequência, tem um preço. Mas todo preço tem uma recompensa.
E tem pessoas que passam uma vida sem viver o que elas merecem, o que elas querem viver, porque elas não tomaram a decisão. E aí o outro acaba tomando a decisão por ela. Acaba, porque se você não escolhe, o outro escolhe por você. É isso aí. Então, a decisão é o primeiro passo. No dia que você começar a decidir, e aí as ações vêm. Porque primeiro é a decisão, depois você age. Ó, a gente tá quase nós estamos aqui há quase 1 hora, viu, meu querido? Já? Igor, pois é. Poxa, Igor! Eu queria te fazer 2 perguntinhas em relação ao que você tem de possibilidades para as pessoas, né? Como a hipnoterapia e a metodologia de Strave. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dos dois. Então, a hipnoterapia é um processo terapêutico, onde a hipnose é uma ferramenta. É só uma ferramenta. Então, para você que tem medo, que está nos ouvindo, para você, Jeffrey, que eu já te fiz esse convite. Ela tá olhando para mim, tipo assim, eu vou fazer. Agora me avise o dia, porque eu vou avisar Igor. Igor, eu tô fazendo a hipnoterapia, né? Se acontecer alguma coisa, você já sabe que foi de Igor, eu vou ligar, vou dizer, Igor, se tudo pode acontecer no processo da hipnose, inclusive nada. A galera aqui do Bahia Notícias já fez que eu soube. Então explica aí como é isso aí. Pronto. Então, aí o processo da hipnose, a hipnose é uma ferramenta. Certo. É um estado em que você pode utilizar de várias formas. No entretenimento, por que ela acontece? Que as pessoas passam muitas vezes que comem cebola dizendo que é maçã. Que é para você entender o poder da sua mente, a capacidade que a sua mente tem. Ou seja, é o comando que você dá que faz você acreditar que isso é real. Porque a nossa mente não sabe o que é real ou imaginário. Então, tudo que a gente visualiza, por exemplo, tá aqui as imagens. Se eu fechar o olho e for fazer, eu vou dar uma entrevista. Isso tá me dando ansiedade. Porque falar em público, tá olhando para outra pessoa, tá vendo câmeras na minha frente, tem Igor lá vigiando. Isso vai me dar uma certa euforia, uma ansiedade, aí vai me dar uma gagueira, foge, o que eu ia falar me dá um branco. Treine isso mentalmente. A sua mente não sabe se isso é real ou ilusório. Então, quando você treina e quando você chegar aqui, você vai ver que não é a primeira vez, porque a sua mente já vivenciou isso várias vezes. E aí você vem e tem mais tranquilidade para falar. Por que os atletas hoje já fazem treinamento de visualização e não só treinamento físico? Porque eles já sabem a capacidade deles de realizar e ir além. Mas aí o treinamento mental vai além, porque quando uma emoção, um fator externo acontece, ele vai saber emocionalmente como lidar com isso. Porque ele já treinou visualmente, mesmo não tendo ainda acontecido. Então, quando acontece, a mente entende que ele já vivenciou isso em outro momento. E não entra no desespero, no descontrole emocional. Então, ele age de forma de... Por isso que é inteligência emocional, e eu trato também como inteligência comportamental, que é como eu vou agir diante da inteligência emocional que eu desenvolvi. Então, a hipnose, por exemplo, você quando está dirigindo, Jeffrey, você não está atento ao trânsito? Sim. Você está em hipnose em vigília. Por que em vigília? Você está acordado, mas você está atento. Porque se um carro freia bruscamente na sua frente, automaticamente você freia. Ação e reação. Você não para pensar, pum! Mas se você está desatento com o celular na mão, você não está em hipnose em vigília. Porque você está distraído. Então, a hipnose faz com que você esteja num estado concentrado a ponto de você acessar informações que, racionalmente, no dia a dia, você não tem acesso a ela. Porque você não para fazer essa avaliação. Para buscar essas coisas internas que estão em você. E a hipnose, ela contribui através desse estado você acessar coisas em você para trazer para a consciência e dar um novo sentido, ressignificar. E aí, agora, você vai enfrentar? Vou enfrentar. Boa. E o destrave. O destrave, o nome já diz tudo, né? Para destravar. É para você enxergar esse bate-papo que a gente está tendo aqui sobre as suas emoções, entender melhor como você funciona, como a sua mente funciona. Para muitas pessoas, eu já ouvi de pessoas, inclusive que eu convivo no dia a dia, dizer assim, isso é tão chato. Mas aí você tem o mesmo resultado sempre, você vive reclamando. Então, o reclamar, a palavra já diz, né? Clamar 2 vezes. Você está reclamando, você está clamando cada vez mais que isso venha para a sua vida. Então, ao invés de reclamar, é preciso que haja um entendimento melhor para que você mude. Mas eu preciso querer. Não basta eu dizer assim, vai lá e faz. Quando você quer, você muda isso.
Então, o Destrave é uma forma de você conhecer teu processo, conhecer melhor essa base da sua ancestralidade, dos homens que vieram por trás na tua vida, na tua família, que fez com que Jeffrey também fosse um tanto do que você é hoje. Porque é a junção de tudo isso com a vivência que você tem. E a vivência te levou a caminhos que às vezes adormeceram coisas que eram fortes em você. Ou fortaleceu aquilo que para você não é bom. Então é importante ter esse olhar para trás, para que você consiga se enxergar hoje. Então o Destrave passa por situações de base emocionais e você vai estabelecer o seu desafio para planejar o seu futuro. Aí você vai conseguir se instalar hoje, melhor, aterrar, né? No presente, para que você galgue, curtir inclusive, se divertir na caminhada para chegar onde você quer. E às vezes você alcança lugares maiores que você nem imaginava. Pois é, estivemos hoje com nossa querida Dinorá Soledade, dando um show aqui no nosso programa Sem Cortes, às terças-feiras, meio-dia, aqui no Bahia Notícias. Deixe suas redes sociais e no finalzinho do nosso programa aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Quem é que deve conversar com a Dinorá? Quem é que deve procurar a Dinorá para se conhecer melhor? Eu, inclusive, você que é líder de comunidade ou uma escola pública que não tem acesso, muitas vezes, a essas informações, eu convido você, se interessar, a fazermos uma roda de conversa. E quem sabe eu ser um agente de mudança por esses lugares que muitas vezes não têm acesso, para que a gente desmistifique muitas falas e dê melhor voz a essa mulher. E fortaleça, muitas vezes, essa criança que nesse convívio, no ambiente em que ela está, não é propenso. Então, esse é o primeiro convite. E meu arroba é Dinorá, com H no final, Soledade. As pessoas, às vezes, confundem quando entram na minha rede. Eu faço atividade física, musculação, e eu posto muitas vezes foto. E a pessoa fala assim, porque é o shape. Não, gente, o shape é o meio. É uma forma de eu dizer para você também que através do seu corpo eu consigo enxergar o teu nível de comprometimento com você mesmo, o nível da força que você resiste às coisas do dia a dia da sua vida, dos sacrifícios que você faz para ter o resultado. Não é de corpo, é na vida. O corpo é só uma consequência desse meio. Então, assim, tem muitas informações importantes de reflexão e do dia a dia. Eu sou uma mulher comum, como as outras que estão aí ouvindo, né? Que tem rotina, que tem família, que tem trabalho, que tem muitas cobranças, tem muitas ebulições internas também, muitas descobertas, mas também tem muita entrega. Então, eu quero trocar essa experiência com você, que já tem experiência também, ou você que não tem a oportunidade, para que a gente possa fazer uma roda de conversa. Quem sabe você junto, Jeffrey, em algum momento, em algum lugar aí que você tem acesso, a gente tem uma roda de conversa para despertar para outras mulheres, né? Então, assim, entre em contato, meu celular e meu WhatsApp também é 71993582198. Ou você manda uma mensagem no direct. Nem sempre eu respondo de imediato, mas eu respondo. O WhatsApp é a mesma coisa, nem sempre. Na bio do meu Instagram, Dinorá Soledade, tem um link, Fale Comigo. E esse link, Fale Comigo, é direto no WhatsApp que você vai ter acesso. Sou eu que vou responder a você. Então, você que tem dúvida, você que tem suas dores e não tem com quem compartilhar, eu também posso ser uma boa ouvinte, sem falar nada, simplesmente ouvir. Porque, às vezes, o que você quer é simplesmente ser ouvido, é só isso. E as pessoas tendem, numa conversa, quando ela vai falar da dor, o outro também vai falar da dor dela. Mas ela só quer ser ouvida, ela não quer a sua opinião, ela não quer saber da sua vivência, ela não quer saber sobre você. Ela quer falar, botar para fora aquilo que ela está sentindo. Então, eu também sou uma boa ouvinte. Se você quiser também, em algum momento, falar, eu também estou disposta a ouvir. Um abraço para você que está do outro lado aí, uma excelente semana. Se ligue, viu? @Dinorá Soledade. É muito bacana, profissional de primeira qualidade, de série A, e muito preocupada também com o ser humano, com você que está do outro lado aí, não é isso? Plantar a sementinha, né? E aí, quanto mais esse agente de mudança, aqui é uma grande semente, né? Porque imagine quantas pessoas vão estar nos ouvindo e que elas podem despertar também o que eu estou fazendo comigo mesmo na minha vida. E você, mulher, né? Esse estereótipo da Mulher Maravilha, eu sei tudo, eu faço tudo, eu sou independente, eu sou poderosa. Você pode ser tudo isso equilibrando o seu sistema pessoal, profissional, social, cultural, espiritual.
para que você tenha melhor equilíbrio nas suas decisões. E lembre-se sempre, tudo começa com a decisão. Beijo para você que está do outro lado. Até a semana que vem. Tchau. Valeu, meu querido Igor. Um abraço, Igor. Tchau, pessoal.